Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 19 de janeiro de 2022, são 23 horas e 29 minutos. Lição número 8 da classe de juvenis, uma viagem pelo Antigo Testamento. Os reis mais importantes de Israel. Eu deixo aqui na descrição deste vídeo o meu Instagram, caso você queira trocar um dedinho de prosa mais eu, só me chama lá. Também deixo aqui os capítulos, porque se caso acontecer de você ter uma dúvida em alguns dos tópicos ou subtópicos, é só você ir direto ao ponto onde você quer chegar. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei o teu servo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Davi, rei, poeta e adorador. Davi, rei. Sob a ótica política, a importância de Davi se dá não só em vencer as guerras, expandindo o reino, mas também em edificar Jerusalém como sua capital, construindo nela o palácio real. E sob o aspecto espiritual, Davi sempre se manteve exemplar e tornou a cidade o centro religioso da nação. Ele conseguiu restaurar o culto a Deus e a adoração entre os israelitas. É muito importante que nós tenhamos uma direção em tudo que nós venhamos fazer. Principalmente quando se trata de liderança. O rei é aquele que lidera uma nação. No Brasil, por exemplo, nós não temos rei, temos um presidente da República. Em alguns países, como a Inglaterra, é dirigida por uma rainha, né? A rainha Elizabeth II, né? É muito importante que essa pessoa que esteja no comando, na liderança, e principalmente aqui para nós, no que tange a ideia de pastor, por exemplo, líder de departamento, uma vez que isso aqui está lá no Primeiro Testamento, é os tempos bíblicos e tal, vamos trazer para cá, para os nossos dias, vai nos dar a ideia de liderança como um pastor, por exemplo. Então o pastor ele precisa saber as decisões que ele vai tomar. Porque a decisão que ele toma hoje vai refletir, não hoje, mas reflete amanhã. E amanhã essa decisão pode se tornar muito destruidora. Então quando alguém toma uma decisão, precisa muito pensar não no agora, mas no depois, principalmente. Para que assim não haja uma perda muito significativa. Então veja que Davi, ele venceu guerra, expandiu o reino, edificou Jerusalém como capital, construindo nela o palácio. Então Jerusalém agora é a capital do reino, né? Entretanto, no aspecto espiritual, Davi sempre se manteve exemplar e tornou a cidade o centro religioso da nação. O que é isso? Davi tomou uma decisão tanto no aspecto humano como também no espiritual. O que é isso para nós? O pastor haverá de tomar algumas decisões não por questões eclesiásticas, mas por questões humanas. Quando o pastor precisa tomar uma decisão dessa, ele precisa saber qual direção ele dará. Por exemplo, o pastor no que tange a ideia, né, a esfera espiritual, ele vai colocar a igreja em oração, em jejum, vai ministrar a palavra, dará espaço ao Espírito para que o Espírito haja dentro do templo. Isto é uma questão espiritual. Entretanto, quais são os gastos da igreja, por exemplo? Então ele precisa custear, né? Ver os custos daquela congregação, daquela igreja, né? Então ele precisa tomar decisões para que o que ele for fazer hoje não venha afligir a igreja no futuro. Então veja, imagina por exemplo que uma igreja de pequeno porte queira fazer coisas espetaculares, por exemplo, colocar um ar-condicionado central, por exemplo, ou encher a igreja de ar-condicionado. Aí você vai pensar assim, mas o que tem de problema de colocar ar-condicionado na igreja? Não tem problema nenhum. O problema é que como a igreja é pequena, o ar-condicionado vai gastar muita energia elétrica, a igreja não vai dar vazão para pagar
a energia elétrica que esse ar-condicionado ou esses ar-condicionados irão consumir. Então vai ter que desinstalar ou deixar ele parado, ou cortar a luz da igreja. Então veja que é uma decisão que aparentemente parece ser boa, mas o futuro é devastador. Então precisamos, quando o pastor vai tomar uma decisão, ele precisa ter isso em mente. Então Davi é que ele colocou tanto no quesito nação, né, de vencer as guerras, de colocar Jerusalém como capital, também tem a questão exemplar no espiritual. E quantas pessoas hoje têm deixado a desejar, principalmente no quesito espiritual? As pessoas chegam até a dizer, né, coisas ruins sobre alguma pessoa específica, porque na igreja às vezes tem um jeito de fazer, de falar, mas dentro de casa, principalmente, age de uma forma completamente diferente, né, e pior, né, completamente reprovável, né? Davi, poeta, tudo que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, suas orações e hinos de louvor ao Senhor, contam de forma poética um pouco da sua trajetória. Davi escreveu algumas questões, vamos aqui nos ater ao Salmo 23, que há uma grande peculiaridade no Salmo 23, que fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, se for traduzido, será traduzido como: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode faltar tudo, menos a presença do Senhor. Independente das circunstâncias, importa que o Senhor não nos falte. Salmo 121, parece que também foi escrito por Davi, né? Salmo 121. Me parece que também foi escrito por Davi. 122 é de Davi. Mas me parece que 121 também foi escrito por Davi. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Mas vamos aqui nos ater ao Salmo 23. Então veja que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você vê que todo o enredo, né, a colocação ali do Salmo 23, você verá que tem uma conotação de ovelha-pastor, né? Pastor-ovelha. E o que isso quer dizer? Bom, Davi estava falando de algo que ele conhecia bem. Davi tomava conta de ovelhas, então ele sabia bem a importância do pastor. Ele sabe, né, muito bem, tanto é o valor que o pastor, ele no caso, né, Davi era pastor, então ele dava muito valor à ovelha, tanto é que algumas ocasiões ele chegou a arriscar a vida para salvar as ovelhas. Então veja que a poesia de Davi toma um rumo assim muito profundo, justamente pelo fato dele conhecer profundamente o ofício de ser pastor de ovelha. E por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, adorador. Cantados até os dias de hoje, seu lado adorador também se destaca em um episódio peculiar, quando procuram um músico para acalmar o rei Saul, que se encontrava atormentado por um espírito maligno. Atualmente, e é um problema que já é crônico na verdade, né? Não falamos muito de hoje, mas já é um problema bem crônico, sobre a adoração nos templos. Infelizmente, vemos algumas situações de que as pessoas acham que estão adorando ao Senhor e sabem que na verdade não estão. Mas eu vou aqui me ater sobre a questão dos músicos, por exemplo, os instrumentistas, que eles se dizem adoradores. É claro que vai ter uma ou outra exceção, mas de um modo geral, como funciona o músico? O músico, na maioria das vezes, não chega no horário, chega depois do início do culto. É claro, existe aquela situação que às vezes o músico estava trabalhando, é completamente justificável, tranquilo. Mas eu digo daquele que não tem responsabilidade, está em casa, mas chega no culto depois de 7 horas da noite, muito depois de 7 horas, né? Que muitas das vezes nem a Bíblia carrega, né? Às vezes nem um instrumento, deixa o instrumento na igreja para não ter o trabalho de levar um instrumento. Ou seja, é um músico completamente desleixado. E qual a importância disso? E eles falam, né? Eu sou adorador. Sou adorador. Não, não é. Você não é um adorador. E se você for se colocar como adorador, você é um péssimo adorador. Porque um adorador que não carrega a Bíblia,
que nem o instrumento carrega, que chega no horário, no culto depois do horário, podendo chegar cedo, que na hora da palavra deixa o instrumento lá e vai lá para fora ficar de conversinha? Não, você é um péssimo adorador. Isso não é adoração. Adoração, ela é espontânea. A adoração, o que é? A adoração é tudo aquilo que alguém faz que exalta o nome do Senhor. E você fazendo essas coisas, você não está adorando. Então Davi, ele era peculiar na questão do músico. Tanto era que quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno que estava em Saul era tirado, de tanta unção que tinha em Davi, né? E unção é assim, né? Uns são e outros não são, né? Salomão, rei de paz. Seu reinado só não foi inteiramente de paz em razão dos seus pecados, já que ao se casar com muitas mulheres ímpias, passou a desobedecer ao Senhor, seguindo os seus ídolos. Bom, é notório que a paz é algo que todos querem, né? A paz mundial, né? Entretanto, o mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. E o povo está cada dia mais distante de Cristo. Então, por isso que é uma paz que o povo tem, é uma paz muito superficial, né? Não é uma paz profunda. E veja que aqui, Salomão, que poderia ter, de fato, todo o reinado de paz, ele teve uma decisão errada. E foi uma decisão muito ruim, que ele foi casar com muitas mulheres ímpias. Ou seja, o que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não tem piedade. E por isso o seu reinado desabou. Qual é a lição que nós tiramos? Nós não devemos nos misturar com pessoas que não professam a fé em Cristo. No sentido aqui de um casamento, por exemplo, não é que você não possa ser amigo de uma pessoa que talvez seja espírita ou católica ou budista, ou seja lá o que for. Não é esse o ponto. O ponto é que nós não devemos ficar, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja que as pessoas que hoje dizem que são seu amigo, que vai levar você para um lugar ruim, depois é o mesmo que vai escarnecer de você e da sua fé. Então precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos nos misturar com certas amizades. A Bíblia vai dizer, ou a Bíblia diz, né, que seria mais correto dizer, né, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E minha mãe já dizia, né, que o que é bom ninguém procura aprender, mas que por essas razões, por essas decisões erradas, nós acabamos com a nossa paz. O rei que edificou o templo. Salomão recebeu a missão de bom grado e levou 7 anos para construir o templo, de acordo com todos os padrões de máxima excelência estabelecidos. Ele dedicou o que existia de melhor na edificação do templo. Assim devemos fazer também em nossas vidas no que tange a nossa adoração e serviço a Deus. É muito interessante que nós venhamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Eu não lembro aqui o texto, mas me lembro que uma vez eu estava lendo a palavra e a Bíblia dizia obras de madeira para madeira, ferro para ferro. Eu não consegui entender na hora. E Deus depois me fez entender que a obra de madeira é para, de fato, o lugar onde madeira. O que isso quer dizer? Eu não posso colocar ferro no lugar que tem que ser madeira. Ou seja, as coisas têm que ser feitas nos seus devidos lugares. Para que não haja uma falta de harmonia nas situações, na construção do templo, quero dizer aqui, para ser bem específico, que é mais uma questão física, né? Apesar que também serve para uma questão espiritual, mas aqui mais na ideia do físico. Você não pode, por exemplo, fazer, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui uma ideia aqui para nós aqui. Você pode fazer uma escada na igreja de madeira. Vai ficar bonito, não vai? E vai servir. Mas você pode fazer uma laje de madeira? Não, a laje vai apodrecer.
Então veja a diferença. Então a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso aqui é a ideia da edificação do templo. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se tem que ser feito de ferro, ponha ferro. Se tem que ser feito com ouro, ponha ouro. É isso que é a ideia. Então nós devemos, a nossa adoração e serviço a Deus, ela precisa ser com total harmonia naquilo que precisa ser feito. Um sábio escritor. Provérbios possui vários conselhos práticos para a vida como um todo, inclusive relacionados à área amorosa, social, familiar e espiritual. Cantares é um poema de amor de um homem por sua amada. E Eclesiastes, por sua vez, é um livro mais questionador, tido como mais ácido, mal-humorado. Percebemos o Salomão mais experiente já na parte mais avançada da idade. Veja que interessante a questão de Provérbios. Vamos ver aqui sobre a questão da amorosa, social, familiar e espiritual. Então é muito interessante que você leia todo o livro de Provérbios. Eu já li o livro de Provérbios, é um livro bastante interessante, principalmente para pessoas ligadas à jovem, né? A juventude, é bastante interessante. Cantares já é uma questão de amor, já é um livro bem poético, que é de um homem para a sua amada. Inclusive, é sempre bom lembrar que Cantares de Salomão é o único livro da Bíblia que permite 3 tipos diferentes de interpretação. Deus falando para Israel de forma figurada, Jesus falando para a igreja de forma figurada e o esposo falando para a esposa de forma literal. E Cantares também não menciona o nome Deus, assim como também Esther também não menciona, né? Mas aqui só para você ter uma questão de curiosidade. Aí Eclesiastes já vai ser um livro mais ácido, mais para as coisas da vida, né? Para as coisas, por exemplo, Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas, né? Aí você já vê aqui um Salomão mais experiente, né? Já está no final da vida, já é uma pessoa mais madura, vai direto ao ponto, é uma pessoa mais clara, que é bom de dar conselho, né? A pessoa já tem a idade avançada, então é uma pessoa boa de dar conselhos. A divisão do reino, a causa da divisão. O rei Salomão tomou para si muitas mulheres e concubinas estrangeiras. Deus já o havia alertado a não se casar com mulheres de outros povos para não se contaminar com seus costumes, práticas e adoração a falsos deuses. Será que não é talvez o teu caso? Que você está na igreja e está de olho naquela pessoa lá do mundo? Olha lá, hein? Bom, quando há um casamento, ou até mesmo um namoro, e eu quero crer que você não namore, quando você namora os seus pais saibam. Se você for namorar com uma pessoa que não é cristã, ela vai muito provavelmente te levar para outros lugares, que não é a igreja, não é a casa de Deus. E você vai cair numa grande armadilha, numa velha armadilha, que é a seguinte: eu vou ficar com essa pessoa e eu vou trazer ela para a igreja. Não, você não vai levar ela para a igreja. Isso é uma armadilha. Você vai tentar convencer essa pessoa a ir à sua igreja, pode ser que um dia ou outro ela vá. Pode ser num caso assim muito específico, ela até se converta a Cristo através da sua vida, mas é muito difícil. E por que é difícil? Porque é mais fácil uma pessoa que está na igreja ir para o mundo, ser levado para o mundo, do que uma pessoa que está no mundo ser levado para dentro da igreja. Então não caia nessa armadilha achando que você vai convencer a pessoa a ir à igreja. Até porque João 16,8 diz que quem faz isso é o Espírito Santo. Então você precisa ter discernimento da parte do Senhor e procurar uma pessoa cristã como você para ter um namoro saudável. Isso eu não vou nem precisar nem falar de casamento, né? O Reino do Norte. Após a morte de Salomão, Roboão assume sobre todo Israel. O jovem recusa, ouviu os conselhos dos anciãos e ouve os de seus amigos, ameaçando então a cobrar impostos ainda mais pesados do povo. Parece que está falando daqui, né? Não parece Brasil? Quantas pessoas têm menosprezado os conselhos das pessoas mais antigas, né? As
pessoas falam, ah, mas você é velho. É o velho que sabe os caminhos. Tantas pessoas se perdem por caminhos que não conhecem, porque não para ouvir uma pessoa idosa que já passou por ali. E isso, tanto na questão da liderança, principalmente quando é um pastor novo, por exemplo, chega numa igreja nova, com todo o gás e tal, nunca procura saber do pastor que já está ali há tantos e tantos anos, quais são os caminhos que eu posso ir, onde eu posso ir, onde eu não devo ir, o que eu faço aqui. Ele se acha, porque é jovem, tem todo o vigor, ele vai fazer tudo certinho, mas não vai mesmo. E aqui você vê que Roboão, ele assume, já coloca um imposto pesado sobre o povo, como se isso fosse resolver os problemas. Na verdade, isso vai acarretar um grande problema, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista de pessoas até, né, de qualidade de vida. Então veja que o imposto, ele, quanto mais pesado ele for, pior é. Na verdade, eu não entendo muito porque existe tanto imposto, né? Porque nós pagamos tanto imposto. Me lembro que em 2021, o brasileiro pagou mais de 2 trilhões em impostos. É uma coisa absurda. Então, vejam que as pessoas, nesse ponto, o Roboão, ele entra nesse quesito de ouvir as pessoas mais jovens. É claro que acontece de um jovem ou outro, apesar de ser jovem, ter bons conselhos, mas na maioria das vezes os conselhos vêm sempre das pessoas mais idosas. O Reino do Sul. O Reino do Sul passou por algumas dificuldades, teve reis ruins, mas também reis tementes a Deus, até que após uma série de desvios da nação, o povo foi levado ao cativeiro para a Babilônia em 586 a.C. e assim permaneceu durante 70 anos. Você já pensou nessa situação? 70 anos preso? Pessoa, imagina aí a sua idade hoje. Agora imagina nos próximos 70 anos você está preso. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando as pessoas não temem a Deus, não procuram ao Senhor, isso vamos trazer aqui para uma questão mais espiritual, vive na prisão do pecado. São presas pelo pecado. Então não conseguem se livrar do pecado. E passam a vida toda em pecado, porque não conseguem se livrar dele. Então que nós venhamos a cada dia estar com o Senhor, procurando o Senhor em espírito e em verdade, para que assim nós não venhamos estar presos pelo pecado. Para concluir, nesta lição percebemos como nossas atitudes têm impacto até mesmo na vida dos outros. Davi temeu a Deus e toda a nação foi abençoada. Salomão, por muito tempo, também foi assim. Mas quando decidiu desobedecer, o reino foi dividido em dois e milhares de pessoas sofreram com isso. Portanto, devemos sempre pensar que nossas escolhas e ações possuem consequências, sejam elas positivas ou negativas, não só em nossas vidas, como também na vida de muitos que amamos. Então, se você está num ponto de liderança, cuidado com as decisões que você vai tomar, cuidado com as coisas que você vai decidir, porque isso vai mudar não só a sua vida, como dos seus familiares, amigos. Então você precisa ter muito cuidado naquilo que você vai fazer e como você vai tomar uma decisão correta. Pede orientação ao Senhor, porque o Senhor te dará uma orientação. Vai pela palavra do Senhor, ela não erra nunca. Então tenha uma direção da parte de Deus. Não faça pelos seus próprios méritos, pelos seus conhecimentos, por mais que sejam muitos, mas não faça segundo os seus méritos, os seus estudos, melhor dizendo. Procure sempre estar em Deus. Hora da revisão. Número 1. O rei Davi, porque como guerreiro possuía sangue em suas mãos. Número 2. Poeta e adorador. Número 3. Eclesiastes. Número 4. Do rei Salomão. Número 5. O reino do norte, que ficou conhecido como Israel, e o reino do sul, que ficou conhecido como Judá. Então esses são os reis mais importantes de Israel, e que você tenha uma lição interessante nesse título. Claro que possivelmente você não vai ser rei, muito provavelmente,
mas que você seja importante naquilo que você for fazer. Que as pessoas sintam a sua falta, por exemplo, que você faça as coisas com dedicação, com amor. Por mais que possa parecer pequeno o que você faz, muda muito quando você faz com dedicação, com amor, com carinho. Muda quando você faz pelo Senhor, no Senhor, as coisas mudam. E é assim que o Senhor faz grandes coisas. Você quer ver um exemplo? Falamos aqui de rei Davi. Como o rei Davi começou? Cuidando de ovelhas. Cuidar de ovelhas precisava ser apenas uma coisa, né? Ter pelo menos uns 12 anos. Qualquer pessoa cuida de ovelhas. Então, se você for olhar, Davi não fazia uma coisa tão espetacular. Mas por que ele foi chamado para ser rei? Porque ele, cuidando de ovelhas, ele cuidava mesmo. Ele dava muita importância para ovelhas. William Shakespeare dizia uma coisa que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: não importa o quanto você se importa. Tem pessoas que simplesmente não se importam. Então que você seja uma pessoa que se importa com as coisas do Senhor. Que você se importe com aquilo que você vai fazer. Davi se importava com as ovelhas e por isso foi chamado para ser rei. Por quê? Porque o seu coração era um coração que tinha cuidado pelas ovelhas. Ele tinha amor, né? Tanto é que Davi tinha uma coisa que hoje os pastores não têm, né? Que é cheiro de ovelha. Davi, como pastor de ovelha, ele vivia no meio das ovelhas e, claro, com cheiro de ovelha. Hoje os pastores estão nos seus ministérios, nos seus gabinetes e não procuram ovelha de lugar nenhum, né? Não procuram as ovelhas da casa do Senhor. Eles que querem ser procurados, né? Eles querem que as pessoas procurem eles. Uma inversão de valores. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!